Este documentário tem o objetivo de observar o clima da nossa região através de dados oficiais obtidos no site do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Conhecer o clima é fundamental para o agronegócio, pois influencia diretamente o planejamento e o sucesso das atividades agrícolas e agropecuárias. Informações precisas sobre padrões climáticos ajudam a prever pragas, doenças e possíveis adversidades, como secas ou enchentes. Isso permite aos produtores otimizar recursos como água e fertilizantes, além de ajustar as práticas para aumentar a eficiência e reduzir perdas, tornando o agronegócio mais sustentável e competitivo. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre os fenômenos climáticos El Niño e La Niña. Ambos são fenômenos que afetam o clima global. Esses fenômenos alteram os padrões de clima, afetando a agricultura, a biodiversidade e aumentando ou diminuindo a intensidade de furacões e tempestades mundialmente. O fenômeno El Niño ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial se aquecem anormalmente, causando secas no norte do Brasil e chuvas intensas no sul, além de influenciar o clima em outras regiões do mundo. No Mato Grosso do Sul, o El Niño traz chuvas mais intensas, especialmente durante a primavera e o verão, elevando os riscos de enchentes e inundações em áreas ribeirinhas. Essas chuvas, embora possam ser benéficas para certas culturas agrícolas, também podem causar erosões no solo e dificultar a colheita, além de afetar a infraestrutura e o transporte. Por outro lado, o fenômeno La Niña é o oposto, com o resfriamento das águas do Pacífico, provocando chuvas no norte e nordeste do Brasil e secas no sul. No Mato Grosso do Sul, o La Niña provoca uma diminuição das chuvas, resultando em secas prolongadas, que afetam negativamente a produção agrícola, a pastagem para o gado e a disponibilidade de água. A falta de precipitação também pode levar ao aumento dos riscos de queimadas e à diminuição da produtividade das lavouras, como soja e milho, que são fundamentais para a economia local. Assim, o El Niño está associado a um excesso de chuvas e o La Niña à falta delas, ambos influenciando fortemente as condições climáticas e econômicas do Mato Grosso do Sul e do mundo. No final de 2018 até meados de 2019, ocorreu um episódio de El Niño, que se desenvolveu, mas foi relativamente fraco em comparação aos fenômenos anteriores. Ele trouxe algumas irregularidades nas chuvas, com períodos de seca e chuvas concentradas em algumas regiões. No final de 2020 até o início de 2021, o fenômeno La Niña retornou com características moderadas. No norte do Mato Grosso do Sul, houve uma redução significativa nas chuvas, causando impactos na agricultura e aumento das temperaturas. De 2021 a 2022, o fenômeno La Niña persistiu, trazendo condições de seca prolongada para várias áreas do Mato Grosso do Sul, especialmente no norte do estado. Em 2022, as condições de La Niña começaram a se dissipar no segundo semestre do ano, com a volta de uma fase neutra. Em 2023, no decorrer do ano, houve o desenvolvimento de um novo El Niño, influenciando o clima da região com maior probabilidade de chuvas intensas no final do ano e início de 2024. Monitorar esses fenômenos é fundamental para prever seus impactos no clima e preparar medidas de adaptação, como planejamento agrícola e ações de prevenção a desastres naturais. Dados coletados de satélites e boias oceânicas são usados para antecipar os padrões de El Niño e La Niña, ajudando a mitigar os danos que esses fenômenos podem causar no planeta. É observável na animação com as marcações de chuva de 1977 até 2022
E baseado nos dados que estudamos sobre a ocorrência dos fenômenos nesses anos, que nos anos de ocorrência do El Niño, as chuvas são mais intensas, e nos anos de ocorrência do Laninha, as chuvas são escassas. Sabendo que tipo de fenômeno que irá prevalecer no próximo ano, é possível traçar um plano de manejo de gado, por exemplo. Conhecer a ocorrência desses fenômenos é estratégico para o agronegócio. O MIRO-C5 é um modelo climático global de quinta geração. Ele foi desenvolvido por um consórcio de instituições japonesas, incluindo o Centro de Pesquisas em Ciências Ambientais da Universidade de Tóquio, o Instituto de Pesquisas de Meteorologia do Japão e o Instituto Nacional de Estudos Ambientais. Este modelo é amplamente utilizado em pesquisas climáticas, particularmente nos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, para simular e prever mudanças climáticas sobre diferentes cenários de emissão de gases de efeito estufa. O MIRO-C5 é projetado para simular a interação entre a atmosfera, os oceanos, a superfície terrestre e a criosfera, que são as regiões congeladas, para modelar o clima da Terra em várias escalas temporais, desde décadas até séculos. O MIRO-C5 oferece melhorias significativas em relação às versões anteriores do MIRO-C, em termos de resolução espacial e física atmosférica. Ele simula com maior precisão os padrões climáticos regionais, incluindo a circulação atmosférica e os fenômenos extremos, como eventos de precipitação e temperaturas extremas. As representações do ciclo hidrológico e da interação atmosfera-oceano foram aprimoradas, o que torna as previsões de mudanças climáticas mais confiáveis. O MIRO-C5 opera em uma resolução mais alta comparada a modelos anteriores, permitindo uma melhor simulação de fenômenos atmosféricos e oceânicos regionais. Ele pode ser ajustado para diferentes escalas temporais, mensais, sazonais, anuais, e é capaz de simular longos períodos, com previsões que se estendem até o final do século XXI. O MIRO-C5 faz parte de um conjunto de modelos climáticos usados no CMIP, que permite a comparação entre diferentes modelos climáticos globais. As suas simulações são integradas a relatórios do IPCC, para avaliações mais amplas sobre as mudanças climáticas globais. Em uma projeção que leva em conta medidas efetivas em relação à redução de emissões de carbono, a previsão é que a região de Figueirão possa ter até 30 dias a mais de seca por ano até o ano de 2040. Em uma projeção pessimista em que não se adotam nenhum tipo de política de redução das emissões de carbono, a previsão é que Figueirão possa ter até 60 dias a mais de seca por ano até o ano de 2040. Em uma projeção com medidas efetivas à redução de emissões de carbono, a previsão é que chova 100 milímetros a menos por ano em Figueirão até o ano de 2040. Em uma projeção pessimista, sem políticas de redução das emissões de carbono, a previsão é que em Figueirão chova menos 300 milímetros por ano até o ano de 2040. O aumento do período de secas e a diminuição da quantidade de chuvas estão diretamente ligadas à variação de temperatura. Podemos observar com bastante clareza o aumento da temperatura média para outubro nessa animação que mostra as medições de temperatura de 1961 até 2023. Vamos analisar os dados de precipitação em Figueirão entre os anos de 2014 e 2023. Esses dados são importantes para entender as variações climáticas na região e como essas variações impactam a agricultura e o abastecimento de água. Em 2014, a precipitação total foi de 2.193 milímetros, o que representa um ano de chuvas intensas. Os meses com maior precipitação foram fevereiro, com 296 milímetros, e dezembro, com 370 milímetros, indicando um padrão mais chuvoso no início e no final do ano. No entanto, em julho e agosto, quase não houve chuvas, com 0 milímetros em julho e apenas 63 milímetros em agosto. Já em 2016, a precipitação caiu para 1.607 milímetros, sendo um ano consideravelmente mais seco em comparação com 2014.
Os meses mais chuvosos foram janeiro, com 347 milímetros, e dezembro, com 170 milímetros. O meio do ano, especificamente junho e julho, apresentou níveis de chuvas muito baixos, com 0 milímetros em junho. Em 2017, tivemos uma leve recuperação nas chuvas, totalizando 1.766 milímetros. O mês mais chuvoso foi dezembro, com 275 milímetros, seguido de novembro, com 435 milímetros, destacando o final do ano como o período mais úmido. Novamente, observamos meses de estiagem severa, como julho, com 0 milímetros de precipitação. Em 2018, o total de chuvas foi de 1.632 milímetros, levemente inferior ao ano anterior. O destaque foi o início do ano, com janeiro registrando 358 milímetros e fevereiro com 195 milímetros. Junho e julho novamente registraram níveis de precipitação baixos, com apenas 3 milímetros e 0 milímetros, respectivamente. O ano de 2019 registrou 1.428 milímetros de chuva, sendo um dos anos mais secos deste período. O início do ano foi relativamente mais chuvoso, com janeiro e fevereiro registrando 179 milímetros e 226 milímetros, mas a precipitação diminuiu significativamente nos meses seguintes. 2020 foi o ano mais seco da série, com apenas 1.306 milímetros de precipitação. Os meses mais secos foram agosto e setembro, com 0 milímetros de chuvas. Janeiro e fevereiro foram os mais úmidos, mas ainda assim não alcançaram os níveis observados em anos anteriores. Em 2021, as chuvas totalizaram 1.445 milímetros, marcando uma leve recuperação em comparação a 2020. Janeiro foi o mês mais chuvoso, com 288 milímetros, mas a seca no meio do ano foi severa, com junho, julho e agosto registrando baixos níveis de precipitação. 2022 apresentou um aumento considerável, com 1.586 milímetros de precipitação. O início do ano foi particularmente chuvoso, com janeiro e fevereiro registrando 422 milímetros e 203 milímetros, respectivamente. No entanto, o mês de junho ficou totalmente seco, com 0 milímetros de precipitação. Por fim, em 2023, até o momento da coleta dos dados, a Precipitas 2022 apresentou um aumento considerável, com 1.586 milímetros de precipitação. O início do ano foi particularmente chuvoso, com janeiro e fevereiro registrando 422 milímetros e 203 milímetros, respectivamente. No entanto, o mês de junho ficou totalmente seco, com 0 milímetros de precipitação. A acumulada foi de 1.544 milímetros. O mês mais chuvoso foi janeiro, com 316 milímetros, seguido de fevereiro, com 296 milímetros. A tendência geral é de um ano com chuvas mais bem distribuídas ao longo dos meses. Os estudos climáticos são fundamentais para a preservação ambiental, pois nos permitem compreender as mudanças que ocorrem no nosso planeta e como elas afetam a biodiversidade. Ao analisarmos padrões de temperatura, chuvas e ventos, conseguimos prever fenômenos extremos e desenvolver estratégias de adaptação e mitigação. Esses estudos nos ajudam a cuidar dos ecossistemas, proteger espécies em risco e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Entender o clima é entender o equilíbrio da vida na Terra.